Olá, pessoal! Vamos iniciar a nossa correção de exercícios sobre as equações algébricas. Questão 6. O polinômio px é divisível por x menos 2. Determine. Então, vamos lá. Podemos usar o método do Briot-Ruffini, certo? Então, os coeficientes 1, menos 2, menos 5 e d. Se ele é divisível por x menos 2, aqui nós colocamos o 2. Repetimos o 1. 1 vezes 2, 2, menos 2, 0. 0 vezes 2, 0, menos 5, menos 5. Menos 5 vezes 2 é menos 10, mais d, menos 10, mais d. Se ele está afirmando que é divisível, então esse resto tem que ser igual a 0. Menos 10 mais d é igual a 0, o que significa que d vale 10. Na letra B, calcule as raízes de p de x igual a 10. Então, nós vamos pegar o polinômio. Aqui nós temos o d, que é 10. E igualar isso também a 10, certo? Feito isso, vamos isolar todo mundo aqui do lado esquerdo. Então, eu vou ficar com mais 10 menos 10 igual a 0. Então, aqui vai se anular. Eu fico com x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 5x, igual a 0. Bom, aqui fica fácil a gente fazer uma fatoração pelo fator comum, colocar o x em evidência. Então, vai sobrar x ao quadrado, menos 2x, menos 5, igual a 0. Então, agora nós temos um produto que dá 0. Então, ele vai dar 0 quando x for igual a 0, ou x ao quadrado, menos 2x menos 5, igual a 0. Então, uma das raízes nós já encontramos. E aqui, desta equação do segundo grau, a gente vai obter as outras duas. Aqui nós não vamos ter raízes exatas, então será preciso aplicar Bhaskara. Não vai ser possível fazer por soma e produto, tá? Então, rapidamente, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c, que é menos 5. Então, nós vamos ficar com 4 mais 4 vezes 1 vezes 5, 20. Então, delta é igual a 24. O x vai ser igual a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada de 24, que não tem raiz exata, dividido por 2 vezes a. Então, o x vai ser 2, mais ou menos 24 não tem raiz exata, então a gente precisa a fatoração do 24 será 2 raiz de 6. Tudo isso dividido por 2. Então, aqui eu já vou separar, então, o x' e o x duas linhas, fazendo as divisões, ok? 2 dividido por 2 é 1, mais 2 raiz de 6 dividido por 2, raiz de 6. E o próximo, então, fica 2 dividido por 2, 1, menos 2 raiz de 6 dividido por 2, raiz de 6. Então, encontramos as 3 raízes do nosso polinômio. O polinômio admite raiz 1 como raiz dupla, ou seja, x1 é igual a x2, que é igual a 1. E as raízes a e b, com a menor que b, com multiplicidade simples, ou seja, multiplicidade 1. A distância entre os pontos AB e menos 1 e 7 é igual a... Então, olha só, primeiro precisamos descobrir quem são as raízes AB. Para isso, o nosso polinômio é de quarto grau, a gente vai ter que reduzir ele a um polinômio de segundo grau. E aí, poderemos encontrar essas raízes. Então, vamos fazer as divisões por Briot-Ruffini aqui primeiro. Então, 2 menos 14, mais 34, menos 34 e mais 12. Então, ele tem a raiz 1 como dupla. Então, vamos dividir por 1 duas vezes.
Então, aqui, 2 vezes 1, 2, menos 14, fica menos 12. Menos 12 vezes 1 é menos 12, com mais 34, 22. 22 vezes 1 é 22, menos 34 é menos 12. Menos 12 vezes 1 é menos 12, com 12, 0, conforme esperávamos, já que ele é divisível. Como 1 é uma raiz dupla, então vou fazer a divisão por 1 novamente. Repito o primeiro, 2 vezes 1, 2, com menos 12 é menos 10. Menos 10 vezes 1 é menos 10, com 22 é 12. 12 vezes 1, 12, menos 12, 0. Então, reduzimos aqui um polinômio do segundo grau. 2x ao quadrado menos 10x mais 12 igual a 0. Que pode ser dividido todo por 2, ficando apenas como x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. E aqui cabe soma e produto. Então, a soma menos o b dividido pelo a. Então, a soma é 5 e o produto é c dividido por a, que é 6. Então, dois números que somados dão 5 e multiplicados dão 6. Então, é o 2 e o 3. Ele diz que o A é menor que o B. Então, o A vale 2 e o B vale 3. E agora a gente quer saber a distância desse ponto AB, então de coordenadas 2 e 3, até o ponto menos 1 e 7. Aí nós caímos numa fórmula lá da geometria analítica. Distância entre dois pontos. Então, x menos x ao quadrado e y menos y ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 menos 2 ao quadrado, mais, e o y? 7 menos 3 ao quadrado. Então, aqui nós ficamos com menos 3 ao quadrado, mais 7 menos 3 é 4. Então, menos 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, a distância é a raiz quadrada de 25, que é 5. Alternativa D. Questão 8. Sabendo que i e menos i são raízes desta equação, as outras raízes são... Aqui nós teremos que seguir pelo processo de fatoração. Então, primeiro eu vou reorganizar. Vou colocar x à quarta menos 1 menos x ao cubo menos x. Então, percebam que eu trouxe o menos 1 aqui para o meio. Por quê? Porque aqui eu fico com a diferença de 2 quadrados. Então, a diferença de 2 quadrados é a raiz quadrada do primeiro, a raiz quadrada de x à quarta e x ao quadrado, mais a raiz quadrada do segundo, vezes a raiz quadrada do primeiro, menos a raiz quadrada do segundo, certo? Aqui nós podemos colocar um fator em evidência, que é o x. Então, menos x, aqui vai sobrar x ao quadrado, mais 1. Tudo isso igual a 0. Percebam que agora nós temos dois termos, e o termo x ao quadrado mais 1 é um fator comum. Então, a gente fica com x ao quadrado mais 1 em evidência, e sobra x ao quadrado menos x menos 1. Então, sobraram esses três termos aqui, x ao quadrado menos x e menos 1. Só reorganizei. Então, olha só, um produto que dá 0. Quando esta parte aqui é igual a 0, ou esta parte aqui é igual a 0. Daqui sai justamente essas duas soluções, porque eu vou chegar em x ao quadrado igual a menos 1, então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1, que é mais ou menos i. Então, daqui saíram essas duas soluções enunciadas. Se eu resolver esta daqui, então nós vamos descobrir as outras duas. Então, aplico uma báscara aí. b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, aqui nós vamos ficar com 1 mais 4, que é 5. Então, o x é menos b,
menos menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 5, dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser igual a 1 mais ou menos a raiz de 5 dividido por 2. Portanto, alternativa C, 1 mais raiz de 5 sobre 2 e 1 menos raiz de 5 sobre 2. Questão 9. Se x igual a 2 é uma das raízes da equação, pode-se afirmar que as raízes da equação são? Então, se eu sei que o 2 é uma raiz, e eu fizer a divisão por ele no Briot-Ruffini, eu vou reduzir esse meu polinômio de terceiro grau a um polinômio do segundo grau. E aí, a gente faz uma báscara e encontra as outras duas raízes. Então, aqui, 1 menos 9, 26 e menos 24. 1 vezes 2 é 2, com menos 9 fica menos 7. Menos 7 vezes 2 é menos 14, com 26, 12. 12 vezes 2, 24, com menos 24, 0. Então, aqui ele fica x ao quadrado, menos 7x, mais 12. Ok? Igual a 0. Fazendo aqui, então, a soma e produto, menos o b dividido por a. Então, 7 dividido por 1, que é 7. E o produto, C dividido por A. 12 dividido por 1, que é 12. Então, dois números que somados dão 7 e multiplicados dão 12. É o 3 e o 4. Portanto, as raízes são 2, 3 e 4, ou seja, alternativa C, números consecutivos. Escreva o polinômio px na forma fatorada, sabendo que as suas raízes são os números menos 1, 1 e 5. Então, olha só. Se você tem algum valor multiplicando aqui o primeiro termo, que é o x ao cubo, lembrando que como é ao cubo, ele vai ter 3 raízes. Então, esse 3 ele vai vir aqui na frente. E agora a gente trabalha com as raízes. Então, é x menos a raiz. X menos menos 1. Então, fica x mais 1. Vezes x menos 1 vezes x menos 5. Então, essa é a forma fatorada do nosso polinômio. Se f é um polinômio tal que a soma dos seus coeficientes é 0. Então, olha só, se a gente somar todos os coeficientes de f, só os coeficientes, aqueles valores que acompanham x, x ao quadrado, x ao cubo. Então, o que a gente pode afirmar sobre isso? Então, nós podemos afirmar que ele é divisível por x menos 1. Por quê? Porque se eu substituir o x por 1, né? Então, qualquer coisa vezes 1 é aquela coisa. Então, vai zerar. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ele é divisível por x menos 1. Ou seja, todo polinômio que é divisível por x menos 1, consequentemente, a soma dos seus coeficientes é 0. As raízes de um polinômio de grau 3 são menos 2, menos 1 e 1. Se o gráfico desse px, né, intercepta o eixo das coordenadas no ponto 0 e 2, em menos 2, perdão, então P de 2 será igual a? Olha só, a forma fatorada desse nosso polinômio, ela pode ser escrita da seguinte maneira. Um determinado valor A, que vai multiplicar x menos a primeira raiz, então menos menos 2 vai ficar x mais 2, menos menos 1 vai ficar x mais 1, vezes x menos 1. Quando ele nos diz que px intercepta no ponto 0 e menos 2, significa que quando x vale 0, o meu polinômio dá menos 2. Então, vou pegar aqui o meu polinômio e vou substituir o 0 no lugar do x. E vou igualar ele a menos 2. Então, vai ficar assim. 0 mais 2, vezes 0 mais 1, vezes 0 menos 1. E tudo isso tem que ser igual a menos 2. Então, aqui vai ficar A vezes 2, vezes 1, vezes menos 1. Então, resolvendo aqui a multiplicação, 2 vezes 1 vezes menos 1 é menos 2. Então, menos 2A, que é igual a menos 2. Logo, o A vale 1. Então, o meu polinômio px, ele vai ficar simplesmente
x mais 2, x mais 1, vezes x menos 1. Porque o a vale 1 e está aqui na frente multiplicando. Agora a gente quer saber P de 2. Então, para calcular o P de 2, basta a gente substituir o 2 no lugar do x. Então, vai ficar assim, 2 mais 2 vezes 2 mais 1 vezes 2 menos 1. Então, aqui o P de 2 vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 1 é 12. Alternativa E. E a nossa última questão, a equação polinomial apresenta. Então, vamos interpretar aqui quantas raízes ela tem, né? Então, as raízes são os valores que zeram ela. Então, observem que aqui no meio nós temos uma soma, tá? Então, ela ainda não está pronta para a gente encontrar as suas raízes. Então, nós vamos pensar na decomposição dela, ok? Então, olha só. X menos 1 não tem o que a gente fazer, como fatorar. X ao quadrado mais 1 também não tem fatoração. X mais 1 também não. Mas aqui, x ao quadrado menos 1 a gente pode fatorar, como sendo x mais 1 vezes x menos 1. Certo? Uma diferença de 2 quadrados. Feito isso, observem que aqui eu tenho x mais 1 vezes x mais 1. Então, olha só, eu vou colocar aqui x mais 1 vezes x mais 1 é a mesma coisa que x mais 1 ao quadrado, vezes x menos 1. Agora, nós temos um fator comum. Neste termo e neste termo, a gente tem x menos 1. Vou colocá-lo em evidência. E vai sobrar aqui o x ao quadrado mais 1, mais o x mais 1 ao quadrado. Isso aqui sempre igual a zero, né? Agora, nós podemos abrir esse valor que está dentro do colchetes. Então, olha só. Vai ficar aqui x ao quadrado mais 1. X mais 1 ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Então, aqui a gente fica com x menos 1 vezes x ao quadrado com x ao quadrado é 2x ao quadrado, mais 2x, mais 2. Tudo isso igual a zero. Aqui nós podemos tirar esse 2 em evidência, eu vou tirar ele aqui no começo, então fica 2 vezes x menos 1, vezes x ao quadrado mais x mais 1. Bom, essa multiplicação vai zerar quando? Quando x menos 1 for igual a zero, ou seja, x igual a 1, ou quando a segunda expressão, x ao quadrado mais x mais 1 for igual a zero. Daqui, resolvendo uma bhaskara, nós cairemos em duas soluções complexas. Uma delas, menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, e a outra, menos 1 menos raiz de 3i sobre 2. Portanto, nós temos uma raiz real e duas raízes complexas conjugadas. Alternativa